Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. Eu sou a Mari, eu tô aqui com a Andréia. A gente tá com um tema bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre assessoria para escolha de destino de viagem. O nome ficou grande, né? Mas deixa eu explicar mais ou menos o que é. A ideia veio principalmente porque eu estava definindo com a minha família para onde a gente vai nas férias de janeiro. Eu tenho filho em idade escolar, então é difícil tirar férias fora do mês de janeiro ou do mês de julho, que é terrível, porque a gente sabe que é altíssima estação. E a dúvida lá em casa era para onde nós vamos. Pensei em 2 ou 3 destinos, defini mais ou menos um roteiro, botei para votação em casa. A gente faz isso de vez em quando. Claro que com um viés para aquele destino que eu queria ir. Mas enfim, esse é o nosso trabalho, né? Eu consegui fazer isso porque tenho conhecimento dos roteiros que a gente faz, do que a gente vive. É o meu dia a dia da Mari, né, Mari? A gente viaja todos os dias para um lugar diferente. Mas justamente porque a gente viaja bastante, tanto por motivos pessoais como profissionais também, a gente também tem essa dúvida de onde ir. E outro dia eu tava conversando com uma amiga e eu falei, qual é o destino que você tem interesse de ir? E ela pensou e falou, nossa, o mundo tá pequeno. Onde ir? E aí justamente a gente começou a discutir num tema sobre não só o destino, mas o que fazer naquele destino, qual a data especial que você tem interesse de vivenciar, é um carnaval, é uma Páscoa, é uma festa típica de alguma coisa. Então são 1000 opções, né? Porque vem na mente da gente várias dúvidas, né? Qual é a melhor época do ano para ir nesse destino? E aí a resposta é assim, depende. Você quer ver neve, você quer sol, você quer praia, você quer montanha, né? E é para isso que serve essa assessoria que a gente faz com muitos dos nossos clientes. E eu acho que isso é importante, faz parte do trabalho, faz parte de uma agência de viagem poder oferecer isso, porque a gente tem como pesquisar ou já tem na mão, ou mesmo que não conheça diretamente o destino que a pessoa quer ir, a gente tem a informação que ajuda numa hora dessas, numa decisão. E aí eu vou dar um outro exemplo que também aconteceu essa semana. A gente tem uma cliente muito querida que é do Nordeste do Brasil e ela já fez 4 roteiros, 4 viagens completas com a gente. Para o Carnaval do ano que vem, ela me perguntou, o que você acha melhor? Suíça, Espanha ou Holanda? Eu falei assim, uau, ok, vamos lá. Eu descrevi mais ou menos a característica dos lugares para ela, assim, ela queria também alguma coisa que não fosse o mais caro de todos, então a gente logo de cara descartou, olha, a Suíça é o mais caro, não tem muita dúvida, tanto em relação à passagem aérea quanto com relação à hotelaria. Então, se a gente está pensando em alguma coisa que não seja o mais caro de todos, vamos olhar para Holanda e Portugal. Desculpa, Holanda e Espanha. É que Portugal ela está indo agora em dezembro. E aí o carnaval ou é Holanda ou é Espanha. E aí conversando com ela, o que você quer ver, o que você não quer. Se a Holanda você quer conhecer os campos de tulipa, então não é no carnaval, tem que ser em maio. Então toda essa informação e essa assessoria que nós chegamos num consenso de qual vai ser o destino dela no carnaval. Ai, que ótimo, né? E na verdade é tão pessoal e essa conversa que a gente tem é tão importante porque tem gente que ama sol, tem gente que ama frio e tem gente que vive na praia, né? Vive numa cidade de praia. Outro dia eu perguntei, mas você quer ir pra praia? Não, tenho praia o ano inteiro. Você quer ir pra montanha? Não, tô na montanha. Ou mesmo Patagônia. Eu falei, nossa, tem uma estância que é cheia de ovelha e a cliente falou assim, não, meu pai tem uma fazenda com ovelha. Eu vi ovelha a vida inteira. Então, assim, realmente é uma questão muito pessoal, tanto de onde você está, né, e como o que você quer. E aí toda essa bagagem, esse conhecimento acaba facilitando essa escolha. A assessoria para a gente também é uma ajuda para montar a viagem depois, porque a gente conhece um pouco mais do perfil de cada cliente, né? Sabendo o que eles gostam, o que não gosta e qual é a sua história, né? Para não sugerir um programa que, por exemplo, para o cliente A é lindo e maravilhoso e para o cliente B não vai ser tão divertido pelo próprio perfil da pessoa, né? Então, eu acho que esse é o começo do nosso atendimento, esse é o começo do nosso negócio como agência de viagem, uma assessoria para a escolha do destino.
E, por E exemplo, a gente viaja muito e todo mundo fica falando, nossa, vocês só viajam, ai, que trabalho maravilhoso e tal. Porém, a gente testa os destinos também, a gente pesquisa e a gente já vai com um olhar de o que que é legal para cada perfil de cliente. Por exemplo, há algumas cidades que eu vou, eu penso, nossa, essa cidade é perfeita para fulano, cicrano, essa cidade, nossa, ia ser péssima para uma família e tal. e esse lado, esse olhar de quando a gente está viajando, mesmo quando a gente está viajando a lazer, né? Porque como eu viajo muito com a família, meu marido vira e fala assim, mas já tá trabalhando? Mas já tá, assim, eu não tô prejudicando a viagem, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, só que no meio da coisa que eu gosto, a gente faz uma pesquisa, a gente pergunta uma coisa a mais, a gente pensa num cliente, a gente tira uma foto que é para poder fazer um post, ou que é para poder montar alguma coisa relativa àquele destino, não é só a viagem de família, né? É um algo a mais que a gente está olhando quando a gente está passeando também. E aproveitando, Andréia, qual é a primeira informação que as pessoas te passam para poder fazer essa escolha do destino? Na verdade, Mari, é muito pulverizado. A primeira informação que a pessoa passa elas vêm com uma pergunta, né? Mais com perguntas. Você tem alguma dica de um lugar bom para eu ir à praia? Aí eu sempre retorno com outras perguntas, porque uma pergunta muito genérica não me dá muito norte do que indicar. Aí as perguntas são muito importante saber qual é o seu limite de budget, de orçamento. Às vezes você pode não ter uma ideia, mas você sabe qual é o tamanho do seu bolso, né? Então também existe uma relação de confiança entre a assessoria que a gente dá, porque é uma pergunta que às vezes as pessoas não querem responder, mas é importante você saber o tamanho do seu bolso e você me dá um norte para eu não oferecer, por exemplo, que você vá para as Maldivas, já que você quer praia, ou se você vai para um hotel que também é pé na areia, no Nordeste do Brasil, mas que não é um hotel 5 estrelas. Outra coisa importante, saber se a pessoa quer alguma coisa all inclusive ou não, se ela gosta de passear ou não. Mas tudo isso depende também do tamanho do bolso, daquilo que você quer fazer. Outra pergunta que eu faço, você quer viajar de carro ou de avião? Também é muito importante saber isso. Então, se a pessoa está disposta a viajar de avião, eu sei que eu posso oferecer e dar dicas de lugares mais longe. Se não, eu quero viajar de carro. Aconteceu bastante isso numa situação agora que a gente passou, que o aeroporto de Porto Alegre fechado, alguns clientes que a gente tem do Sul, assim, eu não consigo viajar de avião agora, eu preciso viajar de carro. Então a gente fez alguns roteiros pelo Sul, Argentina, com a pessoa saindo do interior do Rio Grande do Sul de carro, né? Então, por uma questão alheia à vontade da pessoa, ela nem poderia viajar de avião, né? Se para viajar de avião tinha que fazer uma viagem de carro primeiro, ir até Florianópolis, por exemplo, ou algum outro, ou Caxias do Sul, para poder sair do Rio Grande do Sul. Então tem tudo isso que a gente leva em consideração e é muito, a pessoa faz uma pergunta genérica e a gente tem que voltar com mais umas 3 ou 4 perguntas, pelo menos, para começar a responder os lugares que ela poderia ir. Ai, que ótimo. Eu mesma tenho uma listinha de lugares icônicos que eu quero conhecer e de cidades que eu tenho curiosidade em conhecer. Era justamente isso que eu estava escrevendo um post para o blog, sobre as cidades que eu tenho curiosidade e sobre os eventos que eu tenho curiosidade em estar no dia que ele acontece, como o dia 2 de novembro no México, que é o Dia dos Mortos, né? Que eles têm as festas todas. Então, por isso que eu digo, pode ser tanta coisa, né, que inspire uma viagem ou um lugar que a gente viu no filme ou dos livros, que a gente precisa voltar a gravar um podcast sobre livros e filmes. Essa é uma pergunta interessante também, quando as pessoas perguntam assim, eu quero viajar, conhecer algum lugar diferente, uma coisa assim, qual é a sua lista de desejo? Acho que talvez uma dica importante para você que está ouvindo a gente, está pensando de repente, assim, legal, então vamos fazer uma assessoria para saber onde eu vou. Eu posso te perguntar logo em seguida, assim, mas qual é a sua lista de desejos? Qual é o seu topo? Eu sei qual é o meu, eu também tenho uma listinha, também tá, até por a gente trabalhar com isso, eu tenho a minha listinha lá de prioridades, né? E às vezes a gente passa uma prioridade em cima da outra, também por motivos econômicos, de tempo,
de época, de ano, por exemplo. A gente estava falando da Holanda, dessa cliente. Eu conheço a Holanda, conheço Amsterdã, mas eu tenho muita vontade de ir na época da florada para visitar os campos de tulipa. E eu nunca tive em Amsterdã nessa época. Eu tive em Amsterdã já 2 vezes e não foi nessa época. Então é uma frustração, mas está lá na minha listinha. Mas eu não consigo ir em maio a Amsterdã. Mas um dia desses eu conseguirei. E se você gostou desse nosso podcast, dessa nossa conversa informal aqui, tá pensando em viajar, mas não tem muita certeza de para onde, tem 2 ou 3 destinos na sua cabeça, ou até mais ou menos, e quer dicas, quer uma assessoria, entre em contato. A gente vai ter o maior prazer em ajudar. É o que a gente faz no dia a dia, é o que a gente gosta de fazer.